Você já fez os seus planos de 2017? Se ainda não, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar algumas dicas de como fazer, ok? Eu sou a Elia Lin, do projeto Asas Abertas. Eu ajudo pessoas a realizarem sonhos. Eu fiz uma volta ao mundo durante um ano, já visitei 38 países e eu tenho como objetivo ajudar as pessoas a realmente realizarem seus sonhos. Hoje eu tô aqui para falar sobre as metas de 2017. Chega essa época do ano, todo mundo começa a pensar, poxa, o que eu vou fazer? Quais planos vou ter? Quais são os novos projetos? E é engraçado que todo mundo não para pensar no ano que se passou. Então a gente acaba pensando, poxa, ano que vem eu vou aprender a tocar um violão, ano que vem eu vou mudar de emprego, ano que vem eu vou viajar. Mas o que aconteceu no ano anterior? E aí, o que eu recomendo antes de começar a fazer os planos para 2017 é você ver 2016 como foi. Essa é uma dica muito bacana, porque quando a gente avalia como foi nosso ano anterior, isso dá um novo gás, dá uma empolgação maior para você fazer os novos planos. Quando a gente não analisa o que foi feito, a gente acaba não se empenhando tanto nas novas metas. Então, o que eu recomendo fazer? Então, eu percebi que quando eu analisava as minhas principais conquistas, então escrevam aí um papel, pensem aí quais foram as suas 3 grandes vitórias de 2016. O que aconteceu de realmente legal, bacana, que você vibrou em 2016? Escreve aí no papel. E aí eu percebi que quando eu escrevia isso, eu falava assim, nossa, eu não lembrava que tinha acontecido isso, de tão bacana, tão legal. Apesar de eu não ter cumprido aquelas metas que eu fiz no dia 31 de dezembro, teve sucessos aí bem bacanas. Aí depois, o que é importante fazer? É importante mapear os grandes desafios desse ano. Então, em 2016, provavelmente você passou por alguns desafios, problemas, algumas coisas que deixaram você meio cabisbaixo. Então, escreva aí 3 grandes desafios que você teve em 2016. 3 coisas que talvez te paralisaram, talvez te impediram de realizar algo, talvez adiaram alguma coisa que você queria fazer. Então escreva aí no seu papel. O próximo passo é você escrever as 3 coisas que você acha que você precisa melhorar. Pode ser qualquer coisa, pode ser relacionado a esses desafios ou relacionado às suas vitórias, Então, de repente, num projeto você viu que você conseguiu ser mais corajoso, mais ousado ou mais paciente, E, poxa, essa qualidade é boa e é boa para eu melhorar em 2017. Então, escrevam aí 3 coisas que você quer melhorar pensando em 2016 e melhorar para o próximo ano. Então você pode escrever que você quer estudar mais para determinado projeto. Você pode dizer que você precisa melhorar o seu relacionamento com a sua família. Você pode dizer que você pode melhorar diversas coisas, certo? Então 3 coisas que você precisa melhorar. E aí, então, agora a gente parte para 2017. E aí, em 2017, eleja 3 grandes objetivos que você queira realizar. Isso, 3. Não escreve mais do que 3. Deixa somente 3 e escreva aí no papel. Então, nesse papel vão ter 4 listinhas, certo? A listinha do quais foram as 3 grandes vitórias de 2016, quais foram os 3 grandes desafios de 2016, depois o que eu preciso melhorar de um ano para o outro, e em quarto, quais são meus grandes objetivos de 2017. Para te ajudar nesse exercício de 2017, você pode fechar os olhos e se imaginar
no dia 31 de dezembro de 2017. Ou seja, daqui um ano. E aí você pode visualizar quais são as vitórias que você quer ter. Então, é muito legal esse exercício, porque você já visualiza você realizando algo que você deseja muito. Então, por exemplo, se você quer aprender a tocar violão, você já se visualiza lá tocando violão, tocando aquela música que você ama, daquele ator que você, daquele cantor que você adora, e já visualiza realizando. Todas as coisas que você já visualiza são sonhos possíveis. E aí você escreve aí no papel. E aí, o que é muito importante você traçar dessas metas, né? Essas metas são de 2017, elas não podem ser esquecidas, né? Porque a gente faz um monte de promessa dia 31 de dezembro e aí é esquecida ao longo do ano. Aí chega em dezembro, meu Deus, aquelas metas que eu fiz no final do ano, não realizei nada. O que é importante? É muito importante que você visualize. Se você realizar aquilo que você planejou, os três objetivos, você vai se sentir muito mais capaz, porque você já se visualizou. Então, primeiro, passo 1, se visualiza. Passo 2, você já vai ter um papel escrito, e se você preferir, você pode fazer um painel bem visual. Então, eu sou uma pessoa bem visual, e aí eu colo várias figuras para eu olhar sempre. Então, olha sempre esse papel. Olha sempre, ele coloca ele num lugar bem visível, na escrivaninha, na janela. Eu tenho um amigo que colou no banheiro. É engraçado, porque todo dia ele toma banho, e aí enquanto ele tá tomando banho, ele não tá conectado com nada. E aí ele fica só concentrando, visualizando o objetivo dele. Então é uma dica também. Então coloca num lugar bem visível. É como se fosse uma pessoa te lembrando todos os dias dos seus objetivos. E aquilo fica lá no seu subconsciente todo dia, você vendo aquilo, você vê que você pode realizar. Lembre-se que todo dia você deve dar um passo. Mais vale um pequeno passo em direção ao seu objetivo do que ficar parado, certo? Qualquer mini passo que você dá já é mais rápido do que ficar parado. Muita gente acha, poxa, vou pegar um dia e fazer um monte de coisa. Não faça isso. Eu percebi que quando eu tava organizando a volta ao mundo, e pegava um final de semana e organizava um monte de coisa, estudava um monte de coisa, eu vi que, na verdade, eu ficava vários dias sem fazer nada. E quando eu passei a meia hora, 20 minutinhos todo dia, eu estudava um blog, buscava uma informação, via como que era para tirar o visto, assistia outro vídeo de algum lugar, eu via que aquilo me fazia ficar animada todo dia em busca do meu sonho, do meu objetivo. Outra coisa que é muito importante é que você detecte nos seus objetivos quais são os gargalos, onde são as dificuldades. Todo objetivo tem uma dificuldade. Então, para dar a volta ao mundo, eu tinha medo, de alguns países. E aí, o que eu fiz? Em vez de desistir desses países, eu acabei pesquisando. Eu fui pesquisar sobre a Índia, os índices de criminalidade, sobre a segurança da mulher lá. E eu vi que os índices de criminalidade lá contra a mulher eram menores do que no Brasil. E olha só que eu tava quase desistindo da Índia. Então, o próximo passo é você identificar onde você pode ter gargalos. Então, por exemplo, aprender a tocar violão. Uma dificuldade. Ter o instrumento, o próprio violão. Então, como que você pode fazer? E aí você busca alternativas, como pegar emprestado de um amigo, procurar no Mercado Livre, ver se tem um vizinho tem, ir numa escola de música e pedir um emprestado. Então, a hora que você identifica a dificuldade, você passa a brotar um monte de alternativas na sua cabeça para resolver ele. Então, é muito importante. Antes que o problema chegue, você já identifica no planejamento. Então, por exemplo, hoje, se você for escrever, você já pode pôr as 3 metas e para cada uma delas você já identificar o que pode te barrar, o que pode acabar te impedindo, o que pode acabar te fazendo paralisar naquele sonho. É engraçado que isso ajuda muito, muito na nossa mente e
faz com que a gente realmente vá atrás do objetivo, a hora que você já se prepara, né? É igual diria assim, um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol, quando você começa, o atacante, né, começa a atacar, então ele vai com garra, com força, né? E ele sabe que se alguém aproximar e ele tiver com o corpo todo mole, pode ser que ele se machuque. Então o que ele faz? Ele vai pro ataque firme, com o corpo firme, com determinação. E porque ele já sabe que ele vai ter o desafio de enfrentar o zagueiro. Então, quando você já se prepara antecipadamente, né? Então o atacante, ele já se prepara, ele já sabe que vai vir um zagueiro, ele firma o corpo, ele vai com mais força, isso faz com que ele chegue mais rápido ao objetivo, que é o gol. Assim acontece com a gente também. Então, em vez do zagueiro pegar a gente desprevenido, não, você já identifica as dificuldades antes, certo? E a dica principal de todas é que pode ser que o seu objetivo você não saiba nem por onde começar. É normal, igual aconteceu comigo na Volta ao Mundo. Eu nem não sabia por onde começar, não sabia se eu via passagem antes, se eu via depois, se eu escolhia os lugares antes ou depois. O mais importante de tudo é você se pôr em movimento. Sabe o GPS? O GPS, ele mostra pra você os próximos 20 metros, certo? Você só vai visualizar os próximos metros quando você andar. Quando você andar pra frente, aparecem outros metros. É o mesmo acontece com o farol do carro à noite, né? Então o farol do carro à noite tá ligado, você consegue enxergar os próximos 20 metros. E aí, pra você enxergar mais o horizonte lá no fundo, você tem que andar com o carro. E aí o nosso sonho é assim também, né? Muitas vezes a gente fica parado porque a gente não consegue enxergar lá longe. Só que o nosso farol só vai iluminar os primeiros 20 metros. E aí você tem que andar, você tem que caminhar, você tem que dar os primeiros passos para você ver os próximos metros. Então não tem problema se você não visualiza todo o caminho. Você só precisa ter o objetivo em mente e começar a se movimentar. Então o que eu fiz? Eu não tinha ideia como que eu ia fazer a volta ao mundo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a economizar, que eu sabia que eu precisava de dinheiro, né, pouquinho em pouquinho, e também eu comecei a estudar os países que eu queria visitar. Então, um dia aqui, um dia ali. Então, eu fui juntando dinheiro e fui conhecendo os países. Quando eu vi, eu já tinha estudado todos os países que eu queria visitar. Quando eu vi, eu já tinha juntado um bom montante de dinheiro e eu podia explorar mais países. Quando eu vi, eu já estava pesquisando sobre passagem. Então, coloque-se em movimento. Isso é muito importante, muito importante. Então, passou as festas, o 2 de janeiro começa. Não espera o carnaval. Até o carnaval tem aí quase 2 meses, certo? 2 meses, dá pra fazer muita coisa. 2 meses, eu percebi que, assim, se você aproveitar bem cada minutinho, mesmo trabalhando, depois que você voltar no intervalo, tenho certeza absoluta, seja qual for o seu objetivo, você vai conseguir realizar sim. Então, o importante é começar e se pôr em movimento. E aí, o que é importante e que muita gente esquece? É que durante essa jornada, né, quando você for dando os seus passos, você também precisa celebrar. Então, toda vez que eu andava os próximos 20 metros, eu celebrava. Falava assim, nossa, que legal, agora eu já consegui escolher os países, já sei quais vistos tirar, né? Então, vamos voltar àquele exemplo do cara que quer aprender a tocar violão, né? Então, ele conseguiu tirar o primeiro acorde, né? Eu não entendo ao certo, assim, como que chama? Aqueles 3 com a mão. E aí, pô, celebra. Você pode celebrar ouvindo uma música que você gosta, comendo uma coisa gostosa, fazendo alguma coisa com alguém que você gosta. Você pode sair pulando, eu gosto de sair pulando. O importante é você celebrar. Por quê? O seu cérebro vai ficar viciado em celebrar. Ele vai falar assim, caramba, é muito legal toda vez que eu cumpro alguma tarefa. É muito legal toda vez que eu consigo fazer alguma coisa que eu planejei. Então, yes, isso vai te impulsionar a fazer mais e mais e mais coisa. Então é isso aí. Essas foram algumas dicas que me levaram para a volta ao mundo e esse é um momento bem propício para a gente fazer as metas do ano que vem. Avalie seu 2016
e vá com tudo para 2017. Fica aqui o meu site, asasabertas.com.br. Vem para minha lista VIP, tem diversos vídeos, diversos conteúdos inspiradores e que vão fazer você se mover, se entrar em movimento em busca dos seus sonhos. Então, asasabertas.com.br. Te espero desse lado aqui da comunidade, que tem milhares de pessoas que, assim como você, acreditam que os sonhos podem sim se realizar. Então, um grande beijo, que tenham um ótimo 2017 com metas e objetivos. Até mais, tchau, tchau!